Caríssimos irmãos presentes, demais que nos acompanham pelos meios de comunicação, nossos votos de muita paz. Gostaria de agradecer também a Márcia e toda a direção da casa pela oportunidade desse momento único de aqui estarmos falando de Jesus e do dever. É o tema. Estaremos utilizando, pediria licença aos senhores, para a gente fazer alguma leitura aqui, para que a gente mantenha a fidelidade dentro do livro de Joana de Ângeli, na série que ela nos dá. E nós, por certo, de maneira às vezes, e na maioria das vezes, inconsciente, incontáveis pessoas, elas creem merecedoras de tudo. Às vezes nós achamos que somos merecedores de tudo, e suponhamos até que o sol brilha tão somente para nós que existem na terra, a fim de facultar-lhes a claridade, o calor e vida, porque o sol é vida na terra, porque o nosso planeta Terra não tem a tua luz própria. Fechamos-nos nos nossos valores e atribuímos possuir, na maioria das vezes, nós atribuímos possuir, quando nos defrontamos à realidade, tudo que tem, que seja nosso direito. Mas quando isto não acontece, nos rebelamos e às vezes partimos para a agressividade. Quando não é possível partir para a agressividade, caímos na depressão. Olha só o estado mental, psicológico que nós temos. Dentro de uma casa espírita, nós temos a maior escola da psicoterapia, para que nós trabalhemos os nossos valores éticos e morais. Então, nós, na maioria das vezes, não assumimos nossas responsabilidades e nem cumprimos com os nossos deveres esses que nos cabem, começando-se nos lares, mas ela não se fica lá, é só o princípio, para que ele se torne algo elástico, além das paredes do muro da nossa casa, se estendendo aos nossos vizinhos, e acima de tudo, para uma casa de oração, onde encontraremos material suficiente para o nosso trabalho de redenção espiritual. Porque nós precisamos entender que todas as nossas enfermidades presentes hoje, ela tem uma causa. Nada se apresenta sem uma causa. Mas nós às vezes gostamos da causa e não queremos nos livrar, e preferimos sofrer o efeito. É difícil fazer uma mudança em nós, mas esta é a função do Evangelho de Jesus para nós. E aí às vezes nos comprometemos para logo abandonarmos a empresa, acusando às vezes os outros, sentindo-se injustiçados. Quantos trabalhadores de uma casa espírita abandonam a casa espírita, se achando injustiçado e jogando a culpa no outro, quando então ele ainda não vem por Jesus e por ele. Nós não podemos nos sentir injustiçados. Nós somos os doentes, os primeiros doentes estão aqui como trabalhadores.
E precisamos aprender as lições do Cristo e aplicar em nós, e jamais abandonar. E muitas vezes usamos a desculpa de sentir-se injustiçados. A única injustiça que nós sofremos somos nós mesmos que causamos para nós mesmos. Então, são exigências que o Evangelho de Jesus pede para nós, dentro de uma conduta, mas nós observamos e somos exigentes na conduta alheia do outro, mas somos benevolentes com os nossos erros, com as nossas culpas, com as nossas deficiências. Nós precisamos aprender a ser indulgente com o outro, severo conosco, mas não cruel conosco, porque ninguém vence de um dia para o outro as suas deficiências. Nós precisamos ter consciência, é o primeiro passo, e aí começar a trabalhar isto. Mas grande parte de nós abandonamos os nossos postos de trabalho dentro do campo mediúnico, dentro da doutrina que é o Consolador prometido, colocando culpa em outras pessoas. Fáceis, muitas vezes, nós estamos estremunhados, como diz Joana de Ângeles, tornando-se, às vezes, nós pesados fardos para o outro, fardos estes que nós poderíamos carregar muito bem. E talvez o nosso fardo esteja pesado, porque nós não estamos carregando devidamente, ou não estamos fazendo o exercício apropriado dentro do Evangelho de Jesus para suportar esse fardo. E nós não podemos esquecer quando Jesus diz que não põe fardo além das nossas forças. Estar dentro de um campo de trabalho com o comprometimento da mediunidade é trabalho severo. Jacob Trovão, um dos maiores trabalhadores da Federação Espírita Brasileira, diz que para nós que conhecemos o Evangelho, que conhecemos de onde viemos, sabemos para onde vamos, se não cumprirmos com os nossos deveres, teremos consequências inconsoláveis quando retornarmos à vida espiritual. E muitas vezes já se inicia aqui na Terra as grandes consequências pelos atos que nós praticamos, porque toda causa tem um efeito, todo efeito gera uma causa, toda causa gera um efeito. Então, por que estamos deixando de fazer aquilo que nos faz bem? E aí nós vamos entendendo que às vezes fáceis e gentis nós somos, quando somos favorecidos, como nós somos elevados, como nós somos agradados, quando nós conseguimos arrancar dos senhores, achando que nós queremos status. Muitos se sentem desta forma, tornando-se muitas vezes, quando não favorecido naquilo que eles desejam, rudes e ingratos. Às vezes nós temos isso dentro da nossa família, onde nós mais experimentamos esta prova dificílima. A ingratidão às vezes vem das pessoas mais próximas de nós, quando já não mais correspondemos às necessidades que eles desejam. E às vezes isso ocorre até dentro da casa espírita. Mas eu estou na casa espírita por Jesus e por mim. E se eu tenho alguém que não me agrada, eu vou procurar o lado bom dele, e você vai ver que ela não é ruim. É nossos olhos que não viam o lado bom da pessoa. Então não existe o mal, é só a ausência do bem às vezes em nós,
Então, muitas vezes afáveis, no êxito apresentamos-nos agressivos, muitas vezes no esforço. E diz ainda aqui: olvidamos-nos de que a vida é um desafio de coragem. Nós tiramos uma prova na nossa vida material, na nossa subsistência. Olha a coragem que nós precisamos ter, os desafios que encontramos, a coragem e a força para sairmos buscar o material para a nossa subsistência, os medicamentos, as roupas, a escola dos filhos, a educação, o trabalho. Precisa-se muita coragem para sair na luta e enfrentar. Muito mais coragem para enfrentar a si mesmo e dizer: eu tenho isto e isto, e é um desafio, eu tenho que vencer, porque isso me leva ao meu abismo. Então, muitas vezes, o valor moral e que todos os deveres são impostergáveis para com ela, para nós, para com nós mesmo, para com os nossos irmãos. Precisamos ter a caridade, o amor, o dever, a indulgência, a solidariedade, a troca de gentileza, numa simples palavra, num simples gesto. Mas nós vemos dentro da casa espírita própria, muitas vezes, com muita tristeza, médiuns promissores, trabalhadores promissores, afastarem-se por pequenos milindres, pequenos, que poderia ser suportado, resistido e utilizado na sua própria causa. Então, na verdade, ninguém tem o direito de fluir sem trabalhar, ninguém tem o direito de reclamar algo, explorando o esforço do outro. Quantos de nós temos potencial dentro dos trabalhos da mediunidade, poderíamos estar servindo, estamos aqui para ser servido. Começamos sendo servidos, mas aprendemos a servir. Muitas vezes nós estamos muito acomodados na nossa própria condição. Isso é muito mal. Sabe por quê, meus irmãos? Nós pegamos uma maratona. Quando você nasce, quando nós nascemos, é como se você fosse colocado no ponto de partida de uma maratona, e o seu desencarne é a chegada ao final dessa maratona. Muitos chegam, outros não. Por que outros não e outros sim? É o mérito de cada um, é o esforço, a dedicação. Mas nós esquecemos que buscar os valores éticos, morais, buscar Jesus, é já estar vivendo bem agora, porque nós somos espíritos tão somente no corpo físico. Estamos vivendo um momento da eternidade, numa experiência no corpo, e achamos e queremos os valores da matéria, esquecendo que podemos viver espiritualmente sem deixar de viver a vida material. Então, meus irmãos, todo prêmio é uma honra àquele que consegue, que vai triunfar, que empenhou por conseguir. É como Bezerra de Menezes, quando ele chega lá no mundo espiritual, todos nós sabemos dessa história, que ele é aplaudido por milhares de pessoas que estão lá, e ele pergunta: quem são? E fala: são aqueles que ajudaram. Ele não conhece nenhum, porque ele nunca olhou para quem ele fez ou deixou de fazer, ele simplesmente fazia. Era ele, era o coração dele, assim. Então nós vamos percebendo que palmo a palmo, nós como viajantes,
vamos ganhando um terreno que nós percorremos, ou que estamos percorrendo. Mas como é esse terreno que você está percorrendo? Está muito sujo, pedregoso, limpo? Como é que você faz? Ele é um jardim ou é um matagal? Percebe, no sentido figurativo, a nossa vida é isto. Eu lembrei, hoje, eu vi no Face, uma senhora falando assim, passou um vídeo, não sei se algum de vocês deve ter visto, uma senhora molhando o chão, a casa, no chão batido, molhou, varreu, limpou, organizou, ficou tão lindo quanto uma casa com piso de porcelanatado. Percebe? Não é o que você tem, é o que você é. Uma terra de chão batido. Eu lembrei que eu morei também, né? E às vezes a gente tinha que molhar para varrer, para não subir o pó. Então é uma coisa engraçada a vida da gente. Então o dever de cada um de nós é nos conduzirmos à empreitada da nossa própria evolução espiritual. E ninguém pode evoluir espiritualmente se não tiver assumido o seu dever, como cristão, como espírita, como médium, como colaborador, porque todos nós aqui encarnados, esteja um grau maior ou menor de conhecimento, somos serviçais. Mas aquele que tem um conhecimento maior, que tem uma faculdade maior, é por mérito dele. E um dia todos nós nos avaliaremos pelo mérito que nós conquistamos. E aí não há inveja e nem ciúme, porque é o mérito de cada um, né? Então, esse esforço que nós estamos falando, que nós precisamos, resulta da conquista moral da sua própria consciência. Quantos de nós nos culpamos porque nós fizemos isso errado ou aquilo? Nós até sabemos, e às vezes fingimos que não sabemos. É como querer tampar o sol com uma peneira, e nós precisamos parar com isto. A vida é uma realidade, a realeza do momento oportuno, onde nós não podemos mais dizer que somos ignorantes com relação ao conhecimento do Evangelho de Jesus, porque todos nós temos o tempo de Deus dentro de nós, só está faltando trabalhar ele dentro de nós. Então nós vamos entender que ser útil em toda e qualquer circunstância é nosso dever. Favorecer o progresso nosso, do outro. Joana de Ângeles, é perguntado para ela: por que você fala tão difícil? Ela fala assim: porque nós precisamos evoluir no linguajar. Eu preciso morrer e nascer de novo. Não dá, você não consegue, né? Aí a dona Neuza falava assim para mim: não é dentro, Pedro, é dentro. Não é problema, Pedro, é problema. Então toda vez que eu vou falar essas duas palavras, eu tenho que pensar. Aí eu penso, lembro da dona Neuza, não tem jeito, né? Então, mas é isto, é a gente numa constante aprendizagem. E se você não permite que alguém te corrija, que alguém mostre as suas deficiências, ela nunca mais vai mostrar. Mas se você permitir, mesmo que doa em você, ela sempre vai falar, porque quem te ama fala o que você precisa ouvir, quem não te ama fala o que você quer ouvir. Percebe? Isso nós encontramos dentro da casa espírita, no Evangelho de Jesus, o maior psicoterapeuta do mundo. Então ser útil em qualquer circunstância favorece o nosso progresso, porque nós passamos a viver com dignidade, com respeito. Viver com dignidade, com respeito, é respeitar o outro. Respeitar, saber até onde eu posso ir com o outro, porque o meu direito termina onde começa o outro.
do outro. Então são algumas das expressões do nosso dever diante da vida. O que é o nosso dever diante da vida? Você olha para cima, para todo lado, o que é a vida? A vida somos nós. Então o meu dever é sempre com o meu próximo. Senão Jesus não desceria dos planos mais elevados para não só ensinar, mas exemplificar. E Ele serve, mostrando para nós que o maior é aquele que serve, não aquele que é servido. Será que nós não entendemos ainda? E nós vemos dentro do campo da mediunidade, eu sei que não existe isso aqui, creio que não, achar que você é um pouco mais, porque você sabe um pouco mais. Isso não pode existir em nós, não podemos permitir esse tipo de situações, porque você estaria cavando um abismo para você com o próprio Evangelho de Jesus, um abismo sem volta, que chama orgulho, pai de todas as chagas. Então, eu vou ler uma parábola, para que nós não estouremos o tempo. É fantástico. Jesus, ele delineou o comportamento do homem que se esforça e merece o respeito, demonstrando para nós a fragilidade em que nós nos encontramos, ao mesmo tempo o desejo de renovação que nós desejamos. Quem aqui não deseja renovar-se? Quem aqui não deseja não ter mais ódio no seu coração? Quem aqui deseja não sentir mais ciúme de ninguém? Quem aqui deseja amar incondicionalmente? Todos nós. Conseguimos ainda? Não, mas já estamos correndo atrás disso, e isso já é mérito, porque antes nós corríamos disso, dessa correção. Então Mateus recorda que havia um homem que tinha 2 filhos, e falou ao primeiro: filho, vai trabalhar na minha vinha. Ao qual ele respondeu: sim, Senhor, eu vou. Aí, porém, refletindo mais tarde, resolveu não ir. Mas ele falou que ia, e resolveu não ir. Ele vai ao segundo filho e faz a mesma proposta, e o filho diz: eu não quero trabalhar na sua vinha. Todavia, arrependido depois, qual dos 2 atendeu à vontade do Pai? O segundo. Interrogaram Jesus e diz: o segundo, aquele que disse que não ia, mas de repente ele conscientizou: não, eu preciso ir. Então ele vai dizendo para nós, defrontando nessa experiência, que a ação e a promessa são fatos de intenção. A intenção e a promessa são fatos de intenção. Eu tenho intenção. A ação deve predominar em nós, porque é resultante do dever. Então toda ação deve predominar em nós, porque é nosso dever fazer, para que não nos tornemos, necessariamente falando, palavras melífluas ou comportadoras, mas sim a decisão de realizar corretamente, mesmo que você não queira. Quantos de nós levantamos de manhã numa segunda-feira, ai meu Deus, tem que trabalhar, e vira do lado, aí de repente dá um pulo e vai. Por quê? Porque você tem que ir, não é assim? Quantos de nós falam: ai, hoje tem que ir na casa espírita, ai, pula, põe a roupa e vai. Isso é ação. Quantos fazem: vai na casa, vou, aí você vem aqui e ele não veio. Percebe a diferença? Então nós precisamos estar dentro do campo da ação. Então Jesus propõe para nós
é o dever, a ação de bem entender, a fim de melhor atuar em todos os campos, porque tudo isso vai refletir para nós, para você. Imagine, e nós não entendemos isso, temos dificuldades em entender. Aí perguntam a Jesus: por que ensina por parábolas? Por que conta parábolas? Para não nos machucar. Aí ele conta histórias, para nós entendermos pelas histórias que nós precisamos mudar. A única colocação dele foi o meu mandamento. Aí ele impõe: amar-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o meu mandamento, porque dentro disso cabe tudo. Mas ele faz uma coletânea de ensinamento para nós chegarmos nesse ponto final, que é amar. Então desejo a todos vós muita luz, muita paz, que a gente possa refletir no que nós conversamos hoje e podemos ser felizes, tá? Não importa se você está doente, se não está, se tem muito dinheiro, pouco dinheiro, se tem que empurrar o carro para pegar ou não. Felicidade é você que faz, né? Então, muito grato pela atenção e até uma próxima oportunidade.